Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidada a Bárbara Ramos Dias, psicóloga clínica, especialista em crianças, adolescentes e coaching parental. Olá, Bárbara, minha querida, Olá, bem-vinda. Patrícia, obrigada eu. Muito Muito grata, obrigada. muito grata por teres aceito este meu convite hoje para falarmos um pouco sobre crianças, adolescentes e como é que andam estas cabecinhas destes jovens e o que é que nós podemos fazer para os ajudar. Obrigada. Sim, há tanta coisa que nós podemos fazer, não é? Minha querida, dentro da psicologia clínica, que é uma área vastíssima, qual é que foi a razão que te levou a te especializares nas crianças e nos adolescentes? E ajudar os Ahm, pais com eles? os pais, não é? Eu sempre trabalhei com crianças e com adolescentes, trabalhei muito na área da toxicodependência, dos comportamentos compulsivos, aliás, é o meu mestrado, mas sempre tive ali uma quedazinha para as crianças e para os adolescentes, talvez porque eu também tenha tido uma adolescência super desafiante. Eu tinha obesidade, tinha 80 e tal quilos, agora imagina eu com esta altura, com 80 e tal quilos, até tenho ali uma fotografia, porque os meus miúdos, os meus pacientes muitas vezes dizem, mentirosa, não sei o quê, então olha, vê lá. E então, eu acho que a adolescência é um processo tão importante da nossa vida, que senti essa necessidade para já, porque eu consegui ultrapassar e eu era uma miúda com uma péssima autoestima, muito tímida, ao mesmo tempo que eu era extrovertida, era tímida e envergonhada porque tinha medo da crítica. Então eu depois lá me soltava e era capaz de ser quem sou hoje e quem era na altura, mas eu escondia muito ali por trás de tentar ser a menina perfeita. Então é uma área que me apaixona imenso, porque de facto eu consigo chegar aos adolescentes, não só porque tenho 20 e tal anos de psicologia clínica, mas também porque para mim a adolescência foi um desafio. Hoje sou grata por tudo aquilo que aprendi na adolescência e todas as vivências que fui adquirindo na adolescência, mas foi um processo duro. Ao mesmo tempo, também eu percebo que os pais estão muito desamparados, os pais tentam fazer o melhor que podem e o melhor que conseguem, mas também têm muita informação. Há uma série de livros e o que eles me dizem, Bárbara, eu leio os livros todos, mas depois, e na prática, como é que eu faço? Então, lá está, é preciso nós adaptarmos a realidade a cada família e tem sido nisso que eu tenho apostado muito a trabalhar com as famílias, por isso é que eu me especializei. Além disso, eu sempre me dei muito bem com os adolescentes e as minhas amigas todas, que a maior parte até são um bocadinho mais velhas do que eu, tinham adolescentes, enquanto eu ainda estava a ser recém-mãe, elas tinham adolescentes e havia uma que é a Ana, que me dizia, Bárbara, eu acho que tu te devias especializar em adolescentes, porque tu já reparaste que todos os nossos filhos te adoram? Eu acho que é mesmo aquilo que tu tens que fazer. E de facto, pronto, ouvi a recomendação dela e segui a recomendação dela e sou muito grata a isso porque de facto é a minha vida, é a minha paixão, adoro o meu trabalho, sou louca por adolescentes. Olha, é curioso porque tu tens 3 filhos, não é? Tenho. Tu consegues transpor essa tua paixão para os teus filhos e também ajudá-los, ou santos de casa não fazem milagres? É assim, obviamente, santos de casa não fazem milagres, mas eu acho que tenho uma coisa que é muito boa, que é o facto de eu lidar todos os dias com adolescentes, ajuda-me a perceber o lado dos meus filhos. Ou seja, imagina, a Francisca está naquela fase dos 15 anos, agora até já está melhor, mas aí há 2 anos atrás estava naquela fase de e não gosto de nada, e é chata, e isto e aquilo. E eu tinha a sorte de ouvir os outros miúdos a falarem dos pais, e os miúdos diziam que os pais são chatos, porque estão sempre a perguntar porque é que nós estamos fechados no quarto, e porque estão sempre a fazer as mesmas perguntas, e porque nos mandam fazer isto. Então, o facto de eu ouvir os outros miúdos ajudava-me a perceber melhor aquilo que a minha filha sentia. E isso fez-me, facilitou-me muito no processo de me dar com ela. Por exemplo, os miúdos diziam muito, os pais trabalham imenso, trabalham demais, eu preferia não ter tanta coisa, mas ter os pais mais tempo comigo. Eu chego a casa e sento-me à mesa com os meus filhos e pergunto, vocês preferiam que eu estivesse mais tempo em casa e se calhar vocês não tivessem tantas coisas? Óbvio,
Ok, então eu reestruturei a agenda toda para ficar muito mais tempo em casa com eles na semana, porque eu tenho guarda partilhada, não é? Então na semana em que eu estou com eles, eu saio às 3 da tarde. Na semana que estou sozinha, às 8 ou às 9. Então, claro que é difícil, que santos da casa não fazem milagres, mas o facto de eu ter a sorte de estar diariamente com miúdos ajuda-me a perceber e a lembrar-me o que é que os meus filhos sentem. E outra coisa que é, eu muitas vezes pergunto-me, ok, como é que eu pensava na idade deles? O que é que eu queria? Se a minha mãe me viesse chatear, o que é que eu fazia? Fazia pior, portanto é melhor é estar quieta. Então, Verdade. juntar isto tudo, pá, os meus pais proibiram-me de namorar com um rapaz durante 6 anos, ou 7 anos, 8 anos, foi a minha adolescência toda, dos 14 aos 20 e tal. Foi E exatamente eu com só, ele que tu namoraste. eu namorei com ele até o meu pai dizer, faz o que quiseres da tua vida, vocês não são um para o outro, mas tu é que sabes, queres ficar com ele, ficas. Eu, ai fico, não, então agora não fico. Exato. E, portanto, e por isso é que eu adoro trabalhar com adolescentes, percebes? Porque são puros, porque ainda agora saiu daqui uma menina do consultório, pá, que eu fico encantada, porque eu olho para ela e ela, eu era super divertida, eu era super animada, estava sempre a dizer palhaçadas, e agora sou triste, estou sempre cansada, dizia-me ela. E eu disse-lhe, estás cansada ou triste? E ela, pois. Então o que é que aconteceu? Ela em pequenina, toda a gente a criticava, para quieta, parece um piolho elétrico, para de rir tão alto, não faças isso, não faças aquilo. Então agora na adolescência ela fechou-se, porque tem medo da crítica, não é? E isto tu vês em imensos adolescentes. Chegam à adolescência e como estão tão habituados a serem criticados por nós adultos, pelos professores, pelos pais, por todos, porque às vezes também não temos paciência para as brincadeiras deles, eles perdem a sua essência, perdem não, escondem a sua essência, ali um bocadinho por trás. Sabes que é interessante tu estares a dizer isso. Eu trabalhei muitos anos com adolescentes nos escuteiros e eu era mais velha, logo era chefe daquelas patrulhas e daquelas coisas todas e a faixa etária que sempre mais me fascinou e onde eu sentia que era o grande desafio era dos 11 aos 14, porque eles estão todos separados por faixas etárias. E realmente aquilo que eu via nesses miúdos era um misto das hormonas começarem a ficar todas aos saltos, com um misto da descoberta quem é que eu realmente sou, quem é que é este ser, com também uma abertura para a descoberta do mundo com novos olhos. E isto tudo junto, tu saberás muito melhor do que eu, porque tu lidas com os miúdos de uma forma clínica e com outro tipo de ferramentas do que eu todos os dias, mas isto para aquela cabeça daqueles miúdos era dificílimo de gerir. E então eles não sabiam se haviam de estar tristes, se alegres, se haviam de afirmar os rapazes como homens fortes e não sei o quê, quando eles querem ser os homens, e aparece um pelinho na cara e já têm barba, e as meninas começam a ter Ou assim... vergonha, também acontece a vergonha. Exato. Elas próprias a terem que aceitar o corpo, porque é quando as maminhas começam a crescer e o corpo... E elas começam a ficar assim, Elas que é para não começam se a querer notarem. esconder, é quando começam os conflitos com os pais em casa, porque deixam de ser os meninos bem comportados que fazem tudo aquilo que os pais dizem para se quererem afirmar com ideias diferentes, que é normal que E ainda tenham, bem, e ainda bem. E então eu lembro-me que era altamente desafiante para os miúdos e nós, como chefes, com um papel super importante também na formação deles, não é? Obviamente, muito vocacionado para a natureza, para o mar, mas também aquilo que nós dizíamos, nós também tínhamos de ter muito cuidado com isso, porque nós também éramos considerados os deuses, não é? São os chefes sabem. Mas não éramos os pais, e então era muito interessante esta dinâmica nossa com os miúdos, mas sim, mas a sentirmos sempre que eles precisavam muito de ajuda. todos os meus miúdos têm o meu WhatsApp e eles estão perfeitamente à vontade e sabem que qualquer coisa podem me ligar ou enviar-me uma mensagem, porque, para já depois de tudo isto que tem acontecido ultimamente, os estados de ansiedade aumentaram brutalmente e eles cada vez mais precisam de ajuda. E é uma maneira também deles se sentirem protegidos, não é? E saberem que têm ali a Bárbara que os pode ajudar em alguma situação assim um bocadinho mais desafiante.
eu acho que os faz sentirem-se mais confortáveis, não é? Porque tu sabes melhor até do que eu que nesta fase da adolescência, a nível de serotonina, não é? Há uma diminuição brutal, não é? E, portanto, eles não sabem que também é por isso que se sentem mais tristes, e ainda bem, porque senão tínhamos adolescentes a comerem um chupa-chupa aos saltinhos e a todos contentes como se fossem crianças, não é? Mas esta adaptação à nova realidade, que é, já não produzem tanta serotonina ou não absorvem da mesma forma e por isso estão mais tristes, e eles não percebem porquê, fá-los sentirem-se, lá está, perdidos. Quando tu lhes explicas, não, olha, é normal, nesta fase, vocês produzem muito menos serotonina, portanto vais-te sentir assim, então é por isso. Então e o que é que eu posso fazer? Olha, podes fazer mais exercício físico, podes ter mais cuidado com a alimentação, podes ir ao pé do mar, podes abraçar. Está bem. Então, tu dando estas ferramentas e eles compreendendo que não é só uma parte que os pais dizem aborrecentes, mas que também é uma parte química, uma parte física do teu corpo, biológica, faz-lhes mais sentido, não é? Assim como o sono. A maior parte dos miúdos e dos pais. Os pais obrigam os miúdos a deitarem-se cedo sem se aperceberem que a produção de melatonina na adolescência é diferente dos adultos. E muito mais tarde, não é? Portanto, é lógico que eles não têm sono à hora que nós temos. E é por isso que eles normalmente, o ideal deles seria se poderem deitar mais tarde e levantar-se mais tarde, porque de manhã estão a morrer. Mas como é que não fazem, como é que nós, em termos mundiais, nem digo nacionais, não pomos os adolescentes todos a terem aulas à tarde em vez de terem às 8 da manhã? Não consigo perceber. Se isto se sabe, não é? Porque é que não é uma medida universal? Eles têm que rentabilizar a coisa nas escolas e têm que dar empregos a muitos professores e não conseguem ter toda a gente a ter aulas ao mesmo tempo. Não, olha, por exemplo, nas escolas oficiais eles até tentam fazer isso, não é? Os 12º, os 11º e não sei o que, têm aulas mais tarde. Tinha aulas à tarde, sim. Eu tinha aulas à tarde, eu tinha aulas de 1h30 às 6h30 todos os dias. Faz muito mais sentido. Exatamente. Mas diz-me uma coisa, Bárbara, tu achas... Bem, claro que me vais responder que sim nisto, desta pergunta que eu te vou fazer, mas é um bocado uma retórica que eu já sei a resposta, mas que eu gostaria que tu desenvolvesse um bocadinho mais. O facto destas crianças terem sido apanhadas um bocadinho na curva, como se diz em bom português, com esta história da pandemia e terem que ficar em casa e os lockdowns e vai à escola e depois a escola vem a casa e às vezes a escola não vem a casa, as famílias todas 24 horas por dia no mesmo espaço físico. Que alterações é que tu sentiste que aconteceram nos teus pacientes, nos teus adolescentes? Nos meus adolescentes e nas minhas crianças. Não foi só nos adolescentes. Um sentimento de abandono e de vazio gigantesco. Porque enquanto eles antigamente estavam sem os pais, o que eles sentiram agora era que estavam com os pais sem os pais, ou seja, uma solidão acompanhada. Não. Em que os pais estavam sem paciência, em que se eles iam à sala era só para gritar porque não arrumaram isto, porque não fizeram aquilo, porque não fizeram o outro. É natural, nós adultos também trabalhámos muito, também nos estávamos a habituar a tudo aquilo, mas o que é que acontece? Ficámos com menos paciência, os miúdos também sentiram que não tiveram tanto apoio, que os pais estavam lá mas acabavam por não estar, o que lhes deu um sentimento ainda de maior vazio. Depois o facto de não poderem sair, não poderem estar na rua, não poderem andar de bicicleta, de se isolarem mais no quarto. Tive miúdos com 8 e 9 anos a começarem a jogar Fortnite da vida e a serem os melhores, mas não sei o quê, com 8 e 9 anos. Porquê? Porque também os pais, a única maneira que tinham de os manter mais sossegados era deixar de estar no computador. E isso fez com que muitos miúdos se escondessem, muitos miúdos que eram alegres passaram a não ter aquela alegria, a terem vício de jogos, grandes crises de ansiedade. Eu não tinha pré-adolescentes, tipo com 10, 11 anos, com crises de ansiedade, e hoje em dia tenho. E com patologias associadas psicossomáticas, não é? A nível de intestino, de dores de cabeça, de vómitos, e que tu vias isto a partir dos 13, 14 anos e agora começas a ver aos 10, 11 anos, o que é assustador. Automutilações, não é? Aos 10, 11 anos, quando tu tinhas isso 15 anos, 16 anos, não é?
Então eu acho que esta solidão que todos nós vivemos, eu por acaso não acho que tenha sido para mim, tive sorte que não foi. Porquê? Porque eu como psicóloga sempre trabalhei muito mais na rua, não é? E não dei tanto apoio aos meus filhos como eu gostaria de ter dado. E estes 2 anos eu tive muito mais tempo em casa, como eu nunca tive na minha vida. Então para mim foi bom, não é? Porque estive com eles, almoçava com eles, jantava com eles, lanchava com eles, estive imenso tempo com eles, mas a maior parte nem digo dos portugueses, de todos, não foi assim, não é? Não foi essa a realidade. E agora perdi-me, lá está. Pronto, já não me lembro o que é que eu ia dizer. Não, mas também não faz mal, mas voltando a isso, tu sabes que é muito interessante isso, tu estás-me a falar das patologias associadas a estas depressões que estas crianças tiveram. Eu vejo isso muito também nas minhas consultas, inclusivamente problemas de pele. Os miúdos começam a ter problemas de pele e no fundo é o corpo a reagir a tudo aquilo que eles não estão a conseguir gerir em termos internos. Não é? Outra coisa que é assustador de ver, e eu vejo isso também muito, mas aí já nos adolescentes mais velhos, são estados depressivos profundíssimos, que os levam a ter inclusivamente ideias suicidas, as tais automutilações que tu falaste, e aquilo que eu vejo, transpondo isto também um bocadinho mais para os adultos, nestes 2 anos, um eclodir de doenças mentais, de pessoas que, como se diz em bom português, também fritaram a pipoca, e é assustador ver que realmente eu não consigo perceber bem isso, dir-me-ás tu, se era já um estado latente que se agravou, ou realmente as pessoas emocionalmente e mentalmente não conseguiram gerir tudo aquilo que aconteceu. Eu acho que é tudo, para já. Existia, obviamente, um estado latente, mas tu ias mascarando com o stress do dia a dia. Vais trabalhar, vais apanhar trânsito, chegas ao trabalho, gritas com um, gritas com outro. De repente, tu tens que lidar contigo próprio e com as tuas emoções 24 horas, ali fechado em casa, que é completamente diferente. Todos nós tivemos que aprender a lidar connosco próprios. Uns conseguiram trabalhar a nível de desenvolvimento pessoal e melhorar enquanto seres humanos. Aqueles que não tiveram ou que não conseguiram ter essa capacidade, lá está, fritaram a pipoca, como tu dizes. Porquê? Porque o desporto passou a não existir, ou se existia era dentro de casa, não é? Eu, por acaso, aí também foi ao contrário, tive imensa sorte porque eu nunca fiz desporto na minha vida e passei a fazer nessa altura. Mas a maior parte das pessoas não é? Então é óbvio que o tu teres mais tempo para pensar, o tu teres mais tempo para estar contigo própria, o tu teres mais tempo para estar com a família, faz-te ter noção de coisas que tu não tinhas no stress em que andavas, na correria do dia-a-dia em que andavas. Aí foste obrigada a parar. E quando tu és obrigada a parar, és obrigada a sentir. Sim. E a pensar. E eu acho que daí é que surgiram todas estas patologias mentais que estavam ali um bocadinho camufladas pelo stress. E depois também há outra coisa, também se lê mais. O que eu sinto também em relação aos adolescentes é que já chegam aqui com pré-diagnósticos. Eu estive a ler no Google e estou com ataques de pânico. A minha amiga diz-me que eu estou com crises de ansiedade. A minha mãe diz-me que eu estou deprimida. Então, também temos que ter atenção a que tristeza não é depressão. Sim. Não é? E acho que isto também é importante, porque também se está a desdramatizar demasiado a doença mental. Não sei se me estou a explicar. Sim. Não sei se tu sentes isso também. Eu também sinto isso e sinto que, por outro lado, as pessoas que tiveram a capacidade de dar a volta à situação, porque houve no meio disto pessoas que também perderam tudo, não é? Tudo. Também houve pessoas que tiveram a capacidade de se reinventar. E eu acho que isto foi muito bonito também de se ver, da mesma forma como houve situações chocantes ou situações em que eu me perguntava como é que eu posso ajudar esta pessoa. Por outro lado, tipo, uau, tu reinventaste-te e de uma agulha tu fizeste uma coisa maravilhosa. Sim, criaram marcas de doces, de bolachas, de sei lá, houve coisas giríssimas. Coisas incríveis mesmo.
Mas é assim, eu própria, e se calhar tu também como terapeuta, quando isto tudo rebentou em como é que Março, é? Março de 2020, não foi? está a fazer 2 anos agora. Está a fazer 2 anos, eu lembro-me, eu tinha acabado de me separar, um casamento de 16 anos, portanto já estás frágil. Acontece isto de repente, eu lembro de pensar, como é que eu vou sobreviver? Sim. As consultas que eu tinha online eram 5% do que aquilo, porque eu sempre dei consultas para fora, para o estrangeiro, mas era 5%, e eu nunca me passou pela cabeça que todas as pessoas aderissem ao online. Então eu Eu lembro-me acho de que não tiveram pensar, outra hipótese. pois, mas eu lembro-me de pensar como é que eu vou a pagar as contas sozinha, como é que eu me vou aguentar, lembro que foi um exercício duro, não é? E tipo, Bárbara, que dar a volta à tua vida toda, e pronto, e graças a Deus agora consegui. imagina eu que estava grávida de 2 meses, do meu filho, Exatamente. e osteopatia, tu não fazes consultas online. Online. Não fazes consultas online. Por isso foi aquele do e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Pronto, olha, fiz um trabalho gigantesco sobre mim própria durante a gravidez, um mega trabalho, mas realmente não pude atender pessoas, porque tivemos fechados durante um tempo. Depois, quando as coisas começaram a abrir, eu comecei a ter já uma barriga maior e às tantas já também não conseguia estar muitas horas em pé a trabalhar, já não tenho 20 anos, não é? Isto, uma gravidez aos 49 é desafiante. Claro. E às tantas disse, pronto, é o universo que também me está a dar uma oportunidade de eu descansar, de eu olhar para mim, mas financeiramente eu tive possibilidade de fazer isso. Se eu não tivesse, não sei, houve muitos colegas meus a passar mal durante meses e meses a fio porque não tinham pacientes, porque depois as pessoas tinham medo, depois não sei o quê, e isto andou aqui um rolo de neve. Mas olha, voltando agora um bocadinho, queria abordar aí um assunto também interessantíssimo. Tu escreveste 2 livros, penso E eu, vem aí o terceiro, e já vem a terceiro. mais um mês. Já está pronto, é só está mesmo aí. E os temas dos teus livros são muito interessantes. Olha, eu vou partilhar aqui a tela, se me permites, para Claro que pormos sim. aqui os teus livros. Espera. Aliás, tu aqui com os teus livros, eu vou pôr isto aqui no play. Guia de cabeceira para pais desesperados e respostas simples a perguntas difíceis dos nossos filhos. O que é que te levou a escrever estes livros? Olha, o primeiro foi um convite. Foi um convite da presença da editora, da Manuscrito, que me contactaram e perguntaram se eu poderia escrever um livro, que acompanhavam o meu trabalho e que gostavam muito do meu trabalho, se eu poderia escrever um livro prático de ajuda aos pais. Então, pronto, surgiu este de respostas simples às perguntas que, no fundo, os pais me iam fazendo, tanto a nível de sexualidade, como de divórcio, de drogas, de autoestima, ou seja, e então esse livro são perguntas diretas dos miúdos, com as respostas possíveis a dar, dividido por várias temáticas, não é? Como já referi. Depois, eu trabalho muito com a adolescência, não é? E com o Enneagrama, que estuda a personalidade, e então achei engraçado, porque os pais muitas vezes diziam, Bárbara, explica-me lá como é que eu posso lidar com os meus filhos, como é que é possível eu ter 4 filhos e serem os 4 tão diferentes se a educação é a mesma. Então, eu sempre lhes expliquei através do Enneagrama como é que eles poderiam lidar com os filhos. Então lembrei-me, olha, vou perguntar à editora se posso escrever este livro, porque se eu ajudo tantos pais através das minhas dicas, posso ainda chegar a muito mais famílias e muito mais pais através deste livro. Então, o Pais Desesperados é exatamente isso, que é, eu falo dos 9 tipos de personalidade do Enneagrama, que tem um teste de personalidade para ser aplicado e, consoante o tipo de personalidade da criança ou do adolescente, tem dicas, a segunda parte do livro são dicas, para lidar com cada tipo de personalidade. Então ajuda um bocadinho os pais a
a lidarem melhor com os filhos pelos talentos e não tanto pela crítica, não é? Percebermos quais são os maiores talentos dos filhos. E pronto, e como tu estás aqui a pôr, já vai na segunda edição, em menos de um ano, em 6 meses estávamos na segunda edição e estou super feliz e orgulhosa e grata por este livro estar a chegar a tantas famílias. É sinal que tem estado a ajudar e tenho recebido um feedback maravilhoso. Eu ainda não li, olha, my bad, não li nem um nem outro. Tenho que corrigir isso. Mas olha, tu achas mesmo que os pais estão desesperados? Acho. Não há um único dia que eu não receba mensagens ou via Instagram ou via e-mail a pedir-me ajuda e a dizer: Bárbara, ouvi a tua entrevista na Comercial, ouvi a tua entrevista não sei onde, li o teu livro e estou desesperada, ajuda-me. Todos os dias me chegam pedidos de ajuda de pais, com pedidos de ajuda. Os pais estão desesperados porque não sabem como lidar com os miúdos, não sabem como lidar com a tristeza dos miúdos, não sabem lidar com o isolamento dos miúdos no quarto, não sabem lidar com o vício dos jogos. Tens miúdos que deixaram de ir à escola, tal é o vício dos jogos, e os pais não os conseguem obrigar a ir à escola. Então, sim, temos muitos pais desesperados. E temos pais, que eu acho que é isso que também a nossa geração tem sentido muito, que nós queremos fazer o melhor, queremos ser os melhores pais do mundo e não sabemos como. E então há muitos que acabam por ir pelo inverso, que é o dizer que sim a tudo, mas isso também não é bom, antes pelo contrário, porque o facto de estar sempre a dizer que sim a tudo faz com que o teu filho não saiba lidar com a frustração, e depois na adolescência ainda é pior. Temos crianças agressivas que os pais não sabem lidar com a agressividade deles. Porquê? Porque não conseguiram dizer que não, porque não conseguiram impor o limite na primeira vez que ele levantou a voz ou que chamou estúpido ou que lhe bateu. E tens muitos miúdos assim. E estes pais estão muito desesperados, coitados. Estão muito desesperados. Precisam de colo também. Tu achas que o facto de certos pais terem mais ou menos dificuldade em lidar com os filhos tem a ver também com estados de consciência? Tem. Deles próprios, até com eles próprios. Claro, se tu não sabes lidar contigo, como é que tu podes lidar com o outro? Não é? Se tu não estás bem contigo próprio, como é que... Eu muitas vezes digo aos pais, é assim, primeiro vamos tratar de ti, depois então tratamos dele, porque eles são o nosso espelho. Se nós estivermos equilibrados, se nós estivermos felizes, se nós estivermos bem, eles também vão estar, até porque nós vamos ter mais paciência, nós vamos ter mais empatia, nós vamos ter mais tudo. Eu lembro-me na última fase do meu casamento, em que se calhar eu estava com muito menos paciência, eu não era a mãe extremosa que sou hoje. Então, porquê? Porque eu também não estava bem. Não existem culpas, não existe... eu não estava bem, e como eu não estava bem, eu também não conseguia dar o melhor de mim. Então, o que eu costumo dizer aos pais é, primeiro cuidem de vocês. Bárbara, mas não tenho tempo. Como não tem tempo? Acorda às 5 da manhã, acorda às 6, vá correr para o paredão, vá dar a volta ao prédio, não é? Se nós não conseguirmos ter tempo para cuidar de nós não vamos ter tempo para cuidar do outro. E o outro é tão importante como o nosso filho, não é? Então, eu acho que o problema é esse, mas eu acho que isso também se tem vindo a trabalhar muito mais, que é trabalhares o teu eu para conseguires então ajudar os outros. E acho que estes 2 anos também nos ajudaram muito a trabalhar a nível de desenvolvimento pessoal. Tu vês muito mais gente a trabalhar o seu eu do que vias antigamente. Eu sinto isso. Sim, mas também há aqui, não é por acaso que eu chamei este meu canal do YouTube Despertar em Consciência, porque eu acho que os despertares devem ser feitos em consciência, mas realmente eu também sinto que as pessoas estão a tentar sair daqueles paradigmas em que se encontravam, dos padrões, estão a tentar fazer diferente, muitas vezes sem perceber muito bem porque caminho é que é onde ir e então vão a todas. Mas se nesse ir a todas eles encontrarem um caminho que lhes faça sentido, tanto melhor. É óbvio que isso que tu dizes dos pais
nem sempre conseguirem ajudar os filhos porque não se ajudam a eles próprios. É uma coisa com que eu me debato também muitas vezes, porque é óbvio que eu sou uma terapeuta com ferramentas diferentes das tuas, mas há eu diria 80% a 90% do meu trabalho também se prende com a parte psicológica da pessoa, não é? Com a parte emocional, que depois traz todos... Está tudo refletido no corpo. Depois traz todas as somatizações físicas, mas há pais que me dizem, eu tenho que cá trazer o meu filho, porque o meu filho não está bem, isto e aquilo, eu digo, ok. E quantas vezes, Bárbara, que as pessoas trazem os miúdos, eu faço uma consulta aos miúdos, os miúdos estão ótimos e fantásticos e maravilhosos, e que depois quando os pais regressam após ir buscar, eu digo, olha, nós temos que conversar, porque o problema não é o seu filho, é você. E ficam a olhar para mim chocadíssimos, como eu não tenho problema nenhum, mas como assim? E tem sido curioso porque a maior parte dos pais, aqui há uns anos atrás, não admitia que o problema era deles e E agora continuava já a admitem. pôr o problema com os filhos e nunca mais cá punham os pés. Hoje em Uhum. dia já vejo as pessoas a quererem se questionar e a dizer, então mas espera lá, explique-me lá porque é que o problema é meu, então o que é que eu posso fazer? E então aí pegamos Para nos mudar. pais e começamos esse trabalho que também é muito interessante. Não sei se tu também sentes isso, quase certeza que sim. Sim, sinto. E essa consciência liberta. Ainda a semana passada aconteceu-me isso, com uns pais que marcaram consulta porque não estavam a saber lidar com a agressividade do filho pequenino, que ele só grita, que só faz birras, que só não há. E já para o fim da consulta eu apercebi-me de que o pai tinha esse comportamento, de também não ter paciência para nada, gritar, estar infeliz, estar com excesso de trabalho, e eu disse-lhe, confrontei-o, e ele ficou assim a olhar para mim. Pois é, Bárbara, eu estou-me a queixar do meu filho e eu estou a fazer exatamente a mesma coisa. Então e agora? E eu dei-lhe o contacto de uma pessoa que eu gosto muito, a Fátima Teixeira, que trabalha muito com a cocriação e com as afirmações positivas e tudo isso, e meditações. E pronto, e ele aceitou fazer com ela um trabalho, e está a fazer um trabalho maravilhoso, que se refletiu logo no comportamento do filho. E ele depois agradeceu-me e disse, pois, afinal não era nada a ver com o meu filho, era mais comigo. Eu é que precisava ter esta consciência para me libertar e conseguir voltar a ser a pessoa que eu sempre fui. E assim, claro que o comportamento dos filhos se espelhou, não é? Sim, Então é isso que tu dizes, muito. Por isso é que eu gosto tanto deste nosso trabalho em parceria, não é? Porque enquanto uns cuidam dos pais, os outros cuidam dos filhos, porque nós somos um todo. e E tu os sabes pais, quando que têm essa consciência, libertam muito a agressividade até contida contra os filhos, não é? Não tem paciência, Bárbara, arranje-me um colégio interno, não há um colégio interno, onde eu ponho ele lá e nunca mais o vejo na minha vida. Tipo, o desespero é este. mas tu sabes que é curioso, o Guilherme neste momento tem 1 ano e meio. Pá, e é um miúdo super tranquilo, não faz birras, não grita, não sei o quê, entende tudo aquilo que nós temos para lhe dizer, mas depois às vezes há pessoas que ficam a olhar, mas como é que vocês conseguem? Eu disse, olha para nós, olha, é só veres que nós somos pessoas que estamos bem connosco próprios, estamos serenas, estamos no nosso centro, não falamos com o Guilherme aos berros, falamos com ele de uma forma perfeitamente normal. Quando ele quer fazer birras e não quer uma coisa, não é berrar daqui para ali, Guilherme, não faças isso, é ir lá buscá-lo e dizer-lhe calmamente: a mamãe não quer que tu faças isso, vamos para ali ver outra coisa qualquer. Mas Tirar o atenção, a foco. consciência que eu tenho hoje aos 50 anos, do bebé de 1 ano e meio, não é nem de longe nem de perto a mesma consciência que eu tinha com a minha filha, que agora tem 18 anos, quando ela tinha 1 ano e meio. Porque eu também não sou a mesma pessoa, não é? E por isso que tu dizes é muito interessante, porque é o que realmente acontece. E eu sou um espelho vivo disso, não é? Em termos de consciência, que não tem nada a ver. Olha, eu entretanto tomei a liberdade de ir passando aqui as imagens Fizeste bem. dos lançamentos dos teus livros, porque já que nós estamos a falar... Não é só lançamentos, eu tenho Desculpa. estado a fazer tours, ou como é que se chama, não me lembro, não sei agora como é que, nas várias FNACs a nível nacional.
Ok. Então, com a apresentação do livro e com a apresentação de temas também. Por exemplo, no Cascais Shopping já fizemos para aí umas 5 ou 6, no Colombo fizemos 12, 14, fizemos agora no Norte também. Então eu vou fazendo algumas apresentações na FNAC a nível nacional para ir passando a informação pelas várias cidades. Pronto, e tens aqui uma série de fotografias giras, tudo ligado à FNAC e obviamente certamente com dicas maravilhosas do teu livro. Eu sei que tu aqui há uns tempos atrás deste uma palestra, até foi com a Liliana, foi Também aqui na no FNAC. shopping, não foi? Na FNAC também. A FNAC, vocês também falaram, foi sobre poluição e sobre os mares? Não. Foi sobre a educação ambiental. Okay. O facto das nossas crianças nos educarem a nós adultos em termos ambientais. É super giro, não é? É extremamente importante porque efetivamente em termos ambientais eu acho que o ser humano tem muito a aprender, porque a forma como destrói a natureza gratuitamente é uma coisa que a mim me faz muita confusão. Muita confusão. Mas pronto, olha, mas eu vou passar aqui só mais uma ou duas imagens porque eu quero chegar a outra, se me permites. Aqui estás aqui a pôr um autógrafo também do teu livro. Que é isto? São estes cursos que tu vais dando também e que eu sinto que é interessante os temas, está aqui um, já vou passar para o outro. O que é que te levou a fazer estes cursos e de que forma é que os fazes? Lá está, os pedidos de ajuda que eu tenho diariamente levaram-me a pensar, ok, então se eu consigo ajudar estas pessoas individualmente, por que não ajudar mais pessoas? Porque assim, se calhar as minhas dúvidas são as tuas dúvidas e são as dúvidas de outra pessoa. Então o que tem sido rico nestes cursos é que o facto de haver partilhas de dores, partilhas de experiências, partilhas de desafios e até de bons resultados, vai ajudando vários pais. Então estes cursos não é mais do que tentar chegar a mais famílias e ajudar essas famílias a lidarem melhor uns com os outros, lá está, através da personalidade. Porque se eu souber, por exemplo, lá em casa, eu sou 7, ou seja, sou entusiasta, a Francisca é o 6, é o prevenido, ou seja, tem medo de tudo e mais alguma coisa. O 7 só quer é festa e brincadeira. Depois temos o Vasco, que é o confrontador, que é forte, que é duro, mas também é muito doce e muito meigo. E depois temos o Vicente, que é igualzinho a mim, que é 7 também entusiasta. Então, lidar com estas personalidades todas, se nós formos perceber, por exemplo, que o que a Francisca precisa é só de segurança, o que eu e o Vicente precisamos é só divertir-nos, e o Vasco só precisa de se sentir forte, lidamos muito melhor uns com os outros sem haver tantas discussões. Então é isto que eu ensino nos cursos, é a que as famílias consigam lidar melhor uns elementos com os outros, tirando partido dos seus talentos. Por exemplo, eu não gosto de cozinhar, porque é chato, é boring, não, só se for assim coisas diferentes. Mas a Francisca detesta comidas diferentes, então eu não posso fazer coisas diferentes. O Vasco adora cozinhar, então pronto, então pomos o Vasco a cozinhar. Percebes? A Francisca também não gosta de cozinhar, mas é ótima a organizar. Então a Francisca organiza, vamos agarrar nos talentos de cada um de nós para nos sentirmos todos mais em harmonia, mais em paz. E é no fundo isto que eu faço com as famílias, nestes cursos. Sabes que eu achei engraçadíssimo ao título deste curso, Socorro, como é que eu faço para que os meus filhos ouçam? E a ideia que me veio logo à mente foi, não grites. Não grites, tal e qual. E aquilo que é muito interessante é que da minha experiência... É um dos capítulos deste livro. Ok. É isso. Não grites. Como te disse, eu não li nenhum dos teus livros, tenho que resolver essa lacuna. Mas eu, por exemplo, nos escuteiros com os miúdos, é óbvio que quando tu tens 20 ou 30 miúdos dos 11 aos 14, nem sempre é fácil, de vez em quando tem que se dar assim um berro para eles ficarem... Chamar atenção, claro. Mas quando eu queria que eles me ouvissem, eu começava a baixar o tom de voz.
E às tantas, quando já ninguém me ouvia, mas eles olhavam para mim e viam-me com um ar muito sério, paravam todos. E só diziam, mas, eu disse, mas, estou à espera que vocês se calem. E havia o silêncio. E enquanto mãe, também é isso. A minha experiência é, quanto mais eu berrava com a minha filha, menos ela me ouvia, porque às tantas já estava naquela do lá, 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 não te ouço. Tal e qual. Tal e qual. Olha, Bárbara, outra coisa, tu tens tido o privilégio, e ainda bem para quem te ouve, de fazeres uma série de entrevistas também e de falares muito nos meios de comunicação social para partilhares aquilo que tu sabes, partilhares os teus livros e ajudares também a chegar a mais pessoas. Espera aí que ainda temos isto, mas eu já cá volto a este, vou só continuar. Tu... achas que é importante o tipo de pessoas, ou não é o tipo de pessoas, é a população a que tu chegas nas entrevistas que tu vais dando na televisão, é uma população importante? Porque muitas vezes as pessoas que estão em casa, há uma ideia pré-concebida que são os avós, que não são tanto nem os pais nem os filhos, mas é uma ideia pré-concebida completamente errada, não é? Depende dos programas também. Também tenho reparado nisso. Por exemplo, as minhas idas à RTP, aos telejornais e tudo isso, chega mais à população de pais e filhos, por exemplo. Aqueles programas de daytime, tanto da tarde como da manhã, chega aos avós, mas é engraçado que os avós também me contactam a dizer: a minha filha não está a saber lidar, ou o meu filho não está a saber lidar, então eu até gostava de ajudar, não sei o quê. Então, a rádio, por exemplo, chega a toda a gente, não é? Depende então do horário e do tipo de programa. O que eu tenho achado engraçado é que, mesmo que seja abrangente, um público abrangente e até diferenciado consoante os horários e o tipo de programa, acaba por chegar a mensagem, porque eu tenho muitos avós a oferecerem este meu último livro, o Guia de Cabeceira para Pais Desesperados, aos filhos. Sim, estás a perceber, não é? Os pais aos filhos, para lidarem com os netos. Olha, aqui estás tu muito novinha nesta fotografia. Presumo eu que numa altura em que tu trabalhavas com toxicodependentes, com as prisões. Sim. Também, tu também trabalhaste... Era, em prostituição. Ok. Era, eu comecei muito por trabalhar nesta área da dependência, da toxicodependência. Mas é assim um valor, quer dizer, 37% dos toxicodependentes que nunca fizeram tratamento ainda é um valor bastante elevado. Isto mantém-se? Isto é uma fotografia que tem o quê? 10 anos, 20 anos? 15. 15. Ainda se mantêm esses valores ou hoje em dia já há uma forma diferente de lidar? Para já também não tens tantos toxicodependentes como tinhas naquela altura, não é? A realidade mudou muito das dependências, porque tu tinhas, nesta altura, tinhas muito mais dependentes de rua, sem abrigo, com muitos consumos de heroína. E hoje em dia a realidade já não é esta. Tu tinhas o Casal Ventoso, tinhas o Intendente, tinhas aqui as Marianas em Carcavelos, era diferente. O tipo de consumos era muito diferente, muito. Eu não tenho noção da realidade agora, sou sincera, mas eu acho que há mais tratamento dentro dos consumos que existem agora. Ou seja, antigamente estes toxicodependentes de rua, o que acontecia é que iriam para os CATs, não é? Agora não, agora os consumos são outros, é mais cogumelos, é mais êxtasis, é mais... Então procuram mais a psicologia clínica e não tanto internamento. Porque o consumo de drogas está diferente, já não é tanta heroína, não é? Sim, e há muito, agora é mais à base daquilo que eles chamam na linguagem corriqueira de pastilhas, não é? As pastilhas, sim, os cogumelos. Metafeninas e os cogumelos. Exatamente, exatamente. E não dá tanto nas vistas, não dá tanto nas vistas social, não é? Porque não são sem abrigo, porque não estão na rua, porque não estão com seringas. Nesta altura tu vias seringas por todo o lado e o nosso trabalho era exatamente esse, era diminuir os riscos da população, ou seja,
Já que havia tantos consumos, já que havia tanta gente a consumir e a injetar-se, então vamos reduzir o risco dessas pessoas e fazer a troca de seringas para que eles não tivessem tantas doenças. E, por outro lado, o facto de andarmos a recolher as seringas fazia que não houvesse tantas seringas no chão. Eu lembro-me que na altura nós éramos muito criticados, então, mas vocês andam a dar seringas aos toxicodependentes? Não, nós estamos a trocar. Ou seja, em vez deles deitarem as seringas para o chão, nós tínhamos contentores em que eles punham lá as seringas usadas e nós dávamos novas. E isto fazia com que não houvesse nas praias, nas florestas, no chão, em todo lado. Não é? Era a redução de riscos. Hoje em dia, tu ainda encontras muitos adolescentes já a consumir, como é que se diz? Drogas pesadas? Sim. Encontras Não tanto. muito ou isso alterou-se? É mais à base de fumar marijuana e fumar haxixe e tomar umas pastilhas? E pólen e misturadas, mas é mais pastilhas, é mais cogumelos, é mais a erva, é mais pólen, é muito mais isso. Que também é muito perigoso, não é? Sim, mas tu achas que os miúdos continuam à procura desses estupefacientes para os ajudar a lidar consigo próprios? Com as emoções, sim, para se esconderem. Okay. Eu vejo exatamente igual a forma para, por exemplo, da automutilação, é o mesmo que consumirem drogas. Porquê? Porque é esconderem-se atrás daquela dor. Então a dor emocional é tão grande que eles têm que fazer qualquer coisa para se esconderem. E ou consomem drogas, ou cortam-se, e aí é como eles dizem que parece que para automaticamente a dor emocional porque sentem a dor física. Então o que eu acho é que os nossos jovens têm muito medo da heroína, porque dizem que não são caroxos, que não são sem abrigo, ou seja, a nossa geração mostrou-lhes muito o que era a heroína, e eles acham que estas novas drogas não são drogas. Ser toxicodependente é consumir heroína e ser sem abrigo, e é importante nós também lhes passarmos esta mensagem, não, vocês também estão a consumir drogas, se calhar não são tão visíveis em termos sociais, mas sabes que eu acho, muitos miúdos me dizem, Bárbara, nós temos muita formação nas escolas, mas não temos formação emocional. E eu acho que sim, porque se eles soubessem lidar melhor com as emoções, mesmo em termos sexuais, cada vez mais tenho miúdos aqui a sentirem-se completamente perdidos. Bárbara, eu não sei se sou bi, se sou hétero, se sou quem sou. E depois os meus pais dizem que é moda eu ser homossexual, então eu já não sei se é moda, se sou eu que sinto. Os miúdos precisam de trabalhar. O telefone começou a falar sozinho, como é que se chama? A Siri. Eu acho que é muito importante nós trabalharmos as emoções com os nossos adolescentes e conseguirmos explicar todas estas dúvidas que eles têm. Mais do que estudarmos os Lusíadas e estudar, é trabalharem estas emoções, estes conflitos internos, eles conhecerem-se a si próprios melhor. E olha, e voltando a isto às escolas, eu quero passar aqui para este slide. Tu achas que esta violência nas escolas, aquilo que sempre houve, não é? Sempre houve, Mas sim. hoje em dia o bullying foi reconhecido como bullying, esta agressividade também foi reconhecida e vista de outra forma, não é? Na altura a malta andava à chapada, era uma coisa normal, vinha lá um auxiliar, separava, está a andar, às vezes a briga continuava fora, mas eu acho que de alguma forma a agressividade é diferente. Eu não sei se me faço entender, eu não sei qual é que é a tua opinião sobre isto, mas isto foi... Tem que sentir. Estava-te a perguntar se tu achas que a agressividade... Não, em que sentido é que tu sentes que a agressividade é diferente? Porque... É que eu não percebi a tua pergunta. Quando eu digo que é diferente é porque eu acho que hoje em dia há muito mais... Bom, para já há mais informação.
Começa por Sim. aí. Alguém começa a dar uma sova no outro e toda a gente filma com os telemóveis e vai-se ver. Antigamente, se isso acontecesse, não era tão visível. Mas o que eu sinto é que das descrições que eu ouço é que há muita violência psicológica, mais violência psicológica e mais brutal até. E a violência física, neste momento, não é um contra o outro. Juntam-se em grupos para dar uma sova ou agredir um colega ou uma criança. Tu achas que isto mudou ou é Eu igual acho ao que que é era no igual. nosso tempo? Eu acho que é igual, eu acho que isso tudo já existia, até a própria violência no namoro. Um, o que os adolescentes me contam, até de violências assim, dentro do namoro, por exemplo, ou dos pares, já existia na nossa altura. Eu acho que não era tão visível, era mais escondido. E hoje em dia está tudo muito mais à mostra. A agressividade, se calhar têm outros nomes, têm outra visibilidade, mas eu acho que já existia. Pois, eu lembro. Muita coisa, por exemplo, que as miúdas me contam em relação a namorados, eu lembro-me de viver isso também na nossa altura, Sim. a violência psicológica. Claro que agora é tudo muito mais aumentado pela internet, não é? Porque antigamente não existiam, por exemplo, os nudes, as fotografias, essas coisas todas, não é? E hoje em dia o que é que acontece? Chatei-me com ela, vou espalhar as fotografias todas dela nua. Claro que isso é de uma violência muito maior ainda, mas contavam-se as coisas, partilhavam-se as coisas. Eu acho que a internet trouxe isso, de mais visibilidade. E os grupos também sempre existiu. Eu acho que aí estamos... Sabes que eu sinto que as coisas não estão assim tão diferentes. Aliás, eu tenho ali um livro que é de 1980 e tal, que eu costumo mostrar aos pais, que eu farto-me de rir, porque em 80 e tal nós ainda éramos crianças, nem sequer éramos adolescentes, não é? Sim. E os problemas dos pais que estão ali no livro é: porta-se mal, responde-me, diz palavrões, levanta-se da mesa sem dizer nada, fica dias inteiros a ver televisão, rouba as minhas roupas, rouba-me moedas, não sei o quê. Ou seja, os problemas são os mesmos. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Se calhar Sim. nós é que já não nos lembramos tanto de como as coisas eram há 30 anos atrás, mas acaba por ser igual. E eu acho que de alguma forma também ao longo dos anos surgiram algumas regras para punir certo e determinado tipo de comportamentos que na nossa altura era, como eu te dizia, era o auxiliar ao professor que ia lá, separava, dava um estalo a cada um, ficava tudo bem. Hoje em dia isso já não acontece dessa forma, ou seja, já começa a haver vá lá, leis e regras que punem este tipo de agressões, já há denúncias que muitas vezes não havia, e eu acho que se calhar é isso que mudou Faz aqui a um bocadinho diferença, sim. e Tu que faz estavas a agora a diferença. falar, eu estava-me aqui a lembrar. Eu, como era muito gordinha, gozavam imenso comigo. Pá, e lembro-me que havia uma que estava sempre a gozar comigo e que eu é gorda e não sei o quê, e estás lá, e olha essa roupa, e as calças vão rebentar, e as gordas. Pronto, o que se chama agora de bullying. Só que eu também, como fresca que era, e andava de mota, há um dia que eu agarro no capacete, eu dou-lhe na cara, eu partilho a cara toda. Eu hoje em dia, se fosse hoje em dia, eu não sei o que é que me tinha acontecido na altura. Mas lá está, quer dizer, ela teve ali não sei quantas vezes a dizer que eu era gorda, que eu era isto, até que houve um dia que eu enchi e bati, não é? Claro que eu é que depois fiquei mal e eu é que fiquei de castigo, porque eu é que tive mal. Porque na altura isso não era visto como bullying, Exato, estás a ver? exatamente. E eu é Bem, que fui a agressiva. tu é que foste a agressora. Eu só quero voltar aqui atrás, porque entretanto entusiasmei-me e saltei aqui um Ah, slide, que é este. E que isto é um jogo que há bocadinho nós estávamos aqui a conversar um pouquinho, a pôr as agulhas, os pontos nos is, e que tu me falaste deste jogo como sendo uma ferramenta que tu utilizas nas tuas consultas para também ajudar pais e filhos em termos comportamentais. Queres falar um bocadinho sobre ele? sim, este jogo é um jogo constituído por várias cartas, com várias imagens e várias palavras.
e que são cartas tiradas aleatoriamente e que nos ajudam a pensar sobre os diversos temas. Depois temos o tabuleiro. Olha, Bárbara, então eu vou fazer aqui uma coisa, vou deixar-te partilhar o ecrã, porque tu Sim. estás muito pequenina e não te vejo. Espera aí só. Ok. Pronto, e assim... Ok, agora já podes mostrar, porque senão estavas muito pequenina e as pessoas Muito não... pequenina. Ok, então temos este tabuleiro de jogo Uhum. que tem algumas perguntas e temos as várias cartas que nos remetem para diferentes tipos de temas, como o instinto, o picante, o valor, a partilha, o criar, o vazio, e que se tiram aleatoriamente e que vamos pensando um bocadinho sobre as cartas que vão saindo. Então, tu acabas por pensar sobre as questões do teu eu, das raízes, do que é que aprendes com o pai, do que é que aprendes com a mãe, do que é que podes ir buscar mais aos teus saberes, aos teus objetivos, e é muito engraçado através deste jogo conseguirmos trabalhar também a família. Então, para além do Enneagrama, que já agora vou-te mostrar, que eu tenho aqui no chão, se eu consigo mostrar. Estás a ver? Então, este Enneagrama, este tapete de Enneagrama, é para nós também experimentarmos os diferentes tipos de personalidade e como é que nós nos sentimos naquele tapete. E depois aqui vimos trabalhar as emoções. E tens várias cartas que são tiradas aleatoriamente e que vamos jogando. Tudo para conseguires sentir o lugar do outro, empatizar com o outro. Esse jogo foi tu que o criaste? Não, não, não. Uma grande amiga minha, que é a Marta Rodrigues, que é psicóloga também, e que juntou várias técnicas para nós trabalharmos tanto com adultos como com crianças. Então juntou as mandalas com as cartas, com a numerologia, é que é assim uma grande misturada muito engraçada e que nos dá muita informação. Isso deve ser super, super interessante também como ferramenta de trabalho. E eu tenho uma que uso muito com os meus pacientes, que são umas imagens criadas pela Isabel Teles e que cada imagem é muito interessante também, depois é de te mostrar, não tenho aqui... É Points of View? Não, Do género? não sei o nome, mas aquilo são umas cartas grandes e aquilo tem 12 cartas com estados de emoção negativos. Esse nunca o conheço. Não Sim. conheces, eu depois vou arranjar a forma de mostrar, que tem emoções negativas, ok? Em que a pessoa depois se vai tentar Rever. identificar com uma. E depois tens as cartas que revertem o processo. Sei lá, por exemplo, uma pessoa que se veja no fundo do poço, há uma imagem que é uma pessoa no fundo do poço, No fundo do poço, toda sim. encolhida, e que depois a imagem que reverte isso é a pessoa com uma escadaria enorme a sair do poço com o sol e com um jardim imenso. E então, quando eu vejo... chama para eu tomar aqui nota? Oh, querida, não sei dizer, para te ser sincera, não Mas sei ela, dizer. ela. Ela, Isabel Teles. Isabel Teles, mas eu depois mostro-te, mas é muito interessante. Quero muito olha, conhecer. Para ti pode ser uma ferramenta também interessante de trabalho, que eu uso muito com os meus pacientes, quando eu vejo que a causa principal é somática e realmente há uma depressão mesmo muito grande, uma tristeza muito grande e uma depressão muito grande, e aquilo ajuda-os a ter consciência de como é que eles estão em termos emocionais, como é que está o sentir dele, a que profundidade é que aquela tristeza está. E depois também lhes dou a ferramenta para eles saírem dali. E é muito giro porque então eu mando-lhes por PDF a carta que reverte a tristeza ou aquele estado emocional mais depressivo, para eles imprimirem e porem no ecrã do computador, no espelho da casa de banho. Adoro! Quero conhecer esse jogo. É muito, muito, muito giro. Da mesma forma como eu sei que tu também trabalhas com afirmações positivas, que é uma coisa que eu também, é uma das ferramentas que eu também dou aos meus pacientes, porque sabes que é uma coisa muito interessante, que eu acho que já partilhei contigo, que é quando eu pergunto aos meus pacientes quem é a pessoa mais importante da sua vida, Os meus filhos. é raríssima a pessoa dizer sou eu.
Sou eu. Uhum. Então trazer esta consciência também é uma coisa muito interessante. Normalmente é o marido, o filho, a mãe, o pai, o namorado. Sempre. E é muito interessante esta não consciência deles próprios, de como eles também deveriam ser a pessoa mais importante da vida deles. Da vida deles, tal e qual. Bárbara, tu tens mais um livro que vais a sair, estavas-me a dizer isso há pouco. Estou já na revisão, já está escrito, estou só a revê-lo para sair. Mas este é bem diferente, é um romance. Oh, fantástico, fantástico. Sobre a adolescência. Muito, muito, muito bom. É muito diferente, não tem nada a ver com estes. Olha, é um livro que eu escrevi em 2 meses, que me deu um prazer, uma coisa. Como é que se consegue romancear a adolescência? Opa, é tão bonita a adolescência. Eu acho que deve ser das únicas pessoas, toda a gente me diz, tu és, mas é maluca, em que estás a trabalhar com adolescentes, mas eu acho tão bonito tu conseguires ajudar um miúdo a florescer de novo. Para aqueles na adolescência sentem-se tão invadidos, tão apáticos, tão enterrados no seu eu, tão perdidos, que tu veres os miúdos a saírem daqui alegres, divertidos, com brilho nos olhos, e os pais a dizerem: Bárbara, obrigada porque eu não via o meu filho a sorrir à mesa, obrigada porque eu não via aquele brilho nos olhos há tanto tempo. Pá, é impossível tu não te apaixonares pela adolescência. Sabes que eu acho que o trabalho que tu fazes, que eu conheço um bocadinho do trabalho que tu fazes, é um bocado transformar, é como se tu pusesse um espelho à frente dos miúdos e eles deixam de ver o ogre e passam a ver a estrela. A estrela brilhante e cintilante. E eu acho que é muito bonito esse shift que tu consegues fazer nos miúdos, essa alteração do seu estado de consciência e da forma como eles olham para eles próprios. E eu acho que tu fazes um trabalho absolutamente fantástico nessa área, seja com adolescentes, seja com os pais, porque eu acho que muito dos brilhos dos filhos muitas vezes também não se dá porque os próprios pais não sabem como é que hão de brilhar e então tapam o brilho dos filhos porque incomoda. Eu não sei se tu também vês isso, mas... Sim, não sejas chata, não sejas não sei quê, não grites, não te rias assim, não faças isto. Mas pronto, acaba por ser interessante. Minha querida, olha, a nossa hora já vai longa. Eu bem que eu estava a dizer há bocadinho que isto nós Passa no instante. isto vai passar no instante. E para encerrar esta nossa conversa maravilhosa, esta partilha maravilhosa, eu gostaria imenso que tu deixasses aqui uma mensagem para quem nos está a ver e quem nos está a ouvir. Olha, eu vou dizer aquilo que eu tenho sentido mais, que é: vamos espalhar o vírus do amor. Se nós conseguirmos espalhar o vírus do Covid pelo mundo inteiro, vamos espalhar o vírus do amor. Se todos nós acreditarmos nisto, eu acho que vai ser um mundo muito mais rico, porque no fundo todos nós o que queremos é amor. Exatamente, sem dúvida. É dar e receber, é amor. Então vamos agora aprender a espalhar o vírus do amor. É só isso. E para isso é só preciso abrir o coração. Tal e qual. Tal e qual. Minha querida, agradeço-te imenso este bocadinho que aqui também eu, muito. Foi maravilhoso, Obrigada. adorei e obrigada também. desejo-te um dia fantástico. Obrigada, para ti também. Um beijo enorme. Obrigada. Até já, beijinho, até já. Beijinho.